A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne. É possível, respondeu Fix, mas não é disso que se trata. Não acha, senhor cônsul, que este fleumático gentleman se parece feição por feição com o homem do qual recebi a descrição? Concordo, mas bem sabe, descrições, elas são todas... Manterei a mente aberta, respondeu Fix. O criado parece menos indecifrável que o patrão. Ademais, é um francês, não deixará de falar. Até mais, senhor cônsul. Dito isto, o agente saiu e se pôs à procura de Passepartout. Enquanto isto, Mr. Fogg, saindo da casa consular, tinha se dirigido para o cais. Lá deu algumas ordens ao seu criado. Depois embarcou no batel, voltou para o bordo do Mongólia e entrou em seu camarote. Pegou então a agenda que tinha as seguintes anotações. Saída de Londres, quarta-feira, 2 de outubro, 8h45 da noite. Chegada a Paris, quinta-feira, 3 de outubro, 8h40 da manhã. Chegada a Turim, pelo Monte Cenis, sexta-feira, 4 de outubro, 6h35 da manhã. Saída de Turim, sexta-feira, 7h20 da manhã. Chegada a Brindisi, sábado, 5 de outubro, 4 da tarde. Embarque no Mongólia, sábado, 5 da tarde. Chegada a Suez, quarta-feira, 9 de outubro, 11 da manhã. Total das horas gastas até aqui, 158, 1,2 em dias, 6 dias e 1,2. Mr. Fogg anotou estas datas sobre um roteiro disposto em colunas que indicava de 2 de outubro a 21 de dezembro, o mês, a data, o dia, as chegadas previstas e as chegadas efetivas a cada ponto principal. Paris, Brindisi, Suez, Bombaim, Calcutá, Singapura, Hong Kong, Yokohama, São Francisco, Nova York, Liverpool, Londres, e que lhe permitia calcular o ganho obtido ou a perda sofrida em cada trecho do percurso. Este metódico roteiro manteria assim o registro de tudo, e Mr. Fogg ficaria sempre sabendo se estava avançado ou atrasado. Anotou, pois, naquele dia, quarta-feira, 2 de outubro, sua chegada a Suez, que, estando de acordo com o previsto, não constituía para ele nem ganho nem perda. Em seguida, pediu-lhe que servisse um almoço na cabina. Quanto à veracidade, nem sequer pensava nisso, sendo dessa raça de ingleses que fazem visitar por seus criados os países que atravessam. Fix havia em poucos instantes se reencontrado no cais com Passepartout, que flanava e observava, não se julgando obrigado ele a nada ver. Então, meu amigo, está aqui no cais? Disse Fix, abordando. O seu passaporte está visado? Ah, senhor, respondeu o francês. Muito obrigado, estamos perfeitamente em ordem. E vê o país? Sim, mas vamos tão depressa que parece que viajo em sonho. E aí, estamos mesmo em Suez? Sim, em Suez. No Egito? Claro, perfeitamente. Na África? Na África. Na África, repetiu Passepartout. Não posso acreditar. Imagine, senhor, que imaginava não passar de Paris e esta famosa capital a revia exatamente das 7h20 da manhã às 8h40 entre a estação do Norte e a estação de Lyon, através dos vidros de um fiacre e de uma chuva torrencial. Que pena! Teria adorado rever Père Lachaise e o Cirque de Champs-Élysées. Então, estão muito apressados? Perguntou o inspetor de polícia. Eu não, mas meu patrão... A propósito, preciso comprar roupa de baixo, camisas... Partimos sem malas, com uma sacola de viagem apenas. Vou levá-lo a um bazar, onde encontrará tudo o que precisar. Senhor, respondeu Passepartout, o meu senhor é de uma amabilidade...
E ambos se puseram a caminho. Passepartout conversava o tempo todo. Sobretudo, disse, preciso prestar atenção para não perder o barco. Tem tempo, respondeu Fix. Ainda não é meio-dia. Passepartout puxou seu grande relógio. Meio-dia, disse. Que nada. São 9h52. Seu relógio está atrasado, respondeu Fix. Meu relógio. Um relógio de família que veio do meu bisavô. Não varia 5 minutos por ele. É um verdadeiro cronômetro. Já sei o que é, respondeu Fix. Você olhou a hora de Londres, Passepartout, que está quase 2 horas atrasado em relação a de Suez. Tende a acertar seu relógio pela hora local de cada país. Eu? Tocar no meu relógio? Exclamou Passepartout. Jamais! Então ele não estará mais de acordo com o sol. Tanto pior para o sol, senhor. Ele é que estará errado, disse o criado. E o valente moço tornou a meter o relógio na algibeira do colete com um gesto desafiador. Alguns instantes depois, Fix lhe dizia: então deixaram Londres precipitadamente? Creio que sim. Quarta-feira, passada às 8 da noite, contra todos os seus hábitos, Mr. Fogg voltou do seu clube e 3/4 de horas depois tínhamos partido. Mas para onde vai o seu patrão? Perguntou Fix. Sempre em frente. Ele faz a volta ao mundo. A volta ao mundo? Exclamou Fix. Sim, e em 80 dias, disse o criado. Uma aposta, diz ele, mas cá entre nós não acredito que ganhe. Seria tão sem senso comum. Há alguma coisa a mais? Ah, é um excêntrico. Este Mr. Fogg? Lhe perguntou Fix. Creio que sim. É rico então? Evidentemente, e carrega uma bela soma com ele em banknotes, novinhas em folha. E não poupa dinheiro pelo caminho. Veja, prometeu uma gratificação magnífica ao maquinista do Mongólia se chegarmos a Bombaim com um bom avanço. E conhece há muito seu patrão? Eu? Respondeu Passepartout. Eu entrei para o seu serviço no mesmo dia de nossa partida. É fácil imaginar o efeito que estas respostas deveriam produzir sobre o espírito já superexcitado do inspetor de polícia Fix. A partida precipitada de Londres, pouco tempo após o roubo, a grande quantia que o homem levava, a pressa em chegar a países distantes, o pretexto de uma aposta excêntrica, tudo isso confirmava e deveria confirmar a Fix as suas ideias. Fez o francês falar ainda mais e obteve a certeza de que o moço não conhecia absolutamente nada a respeito de seu patrão, que este vivia isolado em Londres, que o consideravam rico sem que se soubesse a origem da sua fortuna, que era um homem impenetrável e etc. Mas, ao mesmo tempo, Fix pôde ter por certo que Phileas Fogg não desembarcaria em Suez e que iria realmente para Bombaim. Bombaim é longe? Perguntou Passepartout. Bem longe, meu rapaz, respondeu o agente de polícia. Vai precisar passar ainda uns 10 dias no mar. E onde fica Bombaim? Na Índia. Na Ásia? Naturalmente. Que diabos? É que eu ia lhe dizer, há uma coisa que me encafifa. É meu bico. Que bico? O meu bico de gás que esqueci de apagar e que está aceso por minha conta. Ora, calculei que me saía a 2 shillings a cada 24 horas, exatamente 7 pence a mais do que eu ganho. E bem deve compreender que por pouco que a viagem se prolonga. Teria Fix compreendido a história do gás? Ele ficou pensando, coçando a cabeça. É pouco provável. Ele já não escutava e tomaram uma decisão. O francês e ele tinham chegado ao bazar. Fix deixou seu companheiro fazendo as compras, recomendou-lhe que não perdesse a partida do Mongólia e voltou apressado para o escritório do agente consular. Fix, agora que a sua convicção estava toda formada, recuperara todo o seu sangue frio. Senhor, disse ao cônsul,
Já não tenho nenhuma dúvida. Tenho o meu homem. Ele se faz passar por um excêntrico milionário que quer fazer a volta ao mundo em 80 dias. Ah, então é um espertalhão, respondeu o cônsul, e conta voltar a Londres depois de ter despistado todas as polícias de 2 continentes. Isto é que haveremos de ver, respondeu Fix. Mas não se engana, perguntou-lhe mais uma vez o cônsul. Não, não me engano, tenho certeza, este milionário, ou melhor, este falsário milionário é o ladrão. Então por que é que esse ladrão teve interesse em fazer constatar por um visto sua passagem por Suez? Porque não sei, senhor. Senhor cônsul, respondeu o detetive, mas ouça-me. Em poucas palavras, relatou os pontos principais da sua conversa com o criado do dito ladrão Mr. Fogg. Com efeito, disse o cônsul, todas as presunções são contra esse homem. E o que vai fazer, Fix? Expedir um despacho para Londres com o pedido insistente de que me mandem um mandado de prisão para Bombaim, embarcar ao Mongólia, vigiar o meu ladrão até as Índias e ali, naquela terra inglesa, chegar-me a ele polidamente meu mandato de prisão na mão e a mão sobre o seu ombro. Estas palavras pronunciadas friamente, o agente despediu-se do cônsul e dirigiu-se à telegráfica. Antes de sair, perguntou-lhe o cônsul, mas tem certeza que conseguirá o mandado? Sim, claro que sim, respondeu Fix, terminando a sua saída. Dali enviou ao diretor de polícia metropolitana o despacho que já conhecemos. Um quarto de hora depois, Fix, com a sua pequena bagagem na mão, bem munida de dinheiro, aliás, embarcava a bordo do Mongólia, e logo o rápido paquete corria a todo vapor sobre as águas do Mar Vermelho. A distância entre Suez e Aden é exatamente de 310 milhas, e o regulamento da companhia concede aos seus paquetes um prazo de 138 horas para percorrer o Mongólia, cujos fogos estavam ativamente atiçados, andava de modo a antecipar a chegada regularmente. A maioria dos passageiros embarcados em Brindisi tinham quase todos a Índia por destino. Uns dirigiam-se a Bombaim, outros a Calcutá, mas via Bombaim porque, desde que uma linha férrea atravessa em toda a sua largura a Península Indiana, não é mais necessário dobrar a ponta de Ceilão. Entre estes passageiros do Mongólia contavam-se diversos funcionários civis e oficiais de todas as graduações. Destes, uns pertenciam ao exército britânico propriamente dito, outros comandavam as tropas indígenas, os cipaios, todos bem pagos, mesmo atualmente quando o governo assumir os direitos e os encargos da antiga Companhia das Índias, subtenentes a 7.000 francos, brigadeiros a 60.000 francos e generais a 100.000 francos. O pagamento dos funcionários civis é ainda mais elevado. Os simples assistentes, no primeiro grau da hierarquia, recebem 12.000 francos, os juízes 60, os presidentes de corte 250.000 francos, os governadores 300.000 e o governador-geral mais de 600.000 francos. Vivia-se, portanto, bem a bordo do navio, nesta sociedade de funcionários, aos quais se misturavam alguns jovens ingleses e com seu milhão no bolso iam fundar ao longe estabelecimentos comerciais. O purser, o homem de confiança da companhia, o igual do capitão do navio, fazia as coisas suntuosamente. No café da manhã, no almoço das 2, no lanche das 5:30 e no jantar das 8. A mesa vergavam sobre os pratos de carne fresca e das iguarias fornecidas pela dispensa do paquete. As passageiras, haviam algumas, mudavam de toilette 2 vezes por dia. Tocava-se música, dançava-se até, quando o mar permitia, claro. Mas o Mar Vermelho é muito caprichoso e frequentemente mau, com todos os golfos estreitos e compridos, quando o vento soprava, quer da costa da Ásia, quer da costa da África.
O Mongólia, longa fuselagem, a hélice, pego pelo vento nas laterais, balançava de um modo apavorante. Então as damas desapareciam, os pianos se calavam, cantos e danças cessavam ao mesmo tempo. E contudo, apesar do vendaval, apesar da vaga, o paquete impelido por sua máquina poderosa corria, célere, em direção ao estreito de Bab el-Mandeb. Que fazia Phileas Fogg durante este tempo? Poderiam julgar que, sempre inquieto e ansioso, se preocupava com as mudanças de vento prejudiciais ao andamento do navio, com o embate desordenado das ondas que poderiam ocasionar um acidente à máquina, enfim, com todas as avarias possíveis que, obrigando o Mongólia a atracar em algum porto, comprometesse sua viagem? Que nada, ou pelo menos, se este gentleman pensava em tais eventualidades, nem deixava transparecer. Era sempre o homem impassível, era sempre o homem tranquilo, o membro imperturbável do Reform Club, a quem nenhum incidente ou acidente poderia surpreender. Não parecia mais emocionado do que os cronômetros do navio. Era raramente visto sob o convés. Não se importava a mínima em observar este mar vermelho, tão fecundo em recordações, teatro das primeiras cenas históricas da humanidade. Não vinha reconhecer as curiosas cidades semeadas em suas bordas e das quais a pitoresca silhueta se descortinava algumas vezes no horizonte. Nem sequer Phileas Fogg sonhava com os perigos deste golfo arábico, do qual os antigos Estrabão, Arrien, Termidoro, Édrise sempre falaram com assombro e no qual os navegadores não se aventuravam jamais em outros tempos, sem antes ter consagrado sua viagem por sacrifícios propiciatórios. O que fazia, pois, este excêntrico aprisionado no Mongólia? Em primeiro lugar, fazia suas 4 refeições diárias, sem que nunca o balanço ou a arfagem pudessem desarranjar uma máquina tão maravilhosamente organizada quanto o seu organismo. Depois jogava whist. Sim, ele tinha encontrado parceiros tão ardorosos quanto ele no navio, um coletor de impostos que se dirigia ao seu posto em Goa, um ministro, se dissemos o reverendo Demicus Smith, que regressava a Bombaim, e um general de brigada do exército inglês que retornava ao seu corpo em Benares. Estes 3 passageiros tinham pelo whist a mesma paixão que Mr. Fogg e jogavam por horas inteiras, não menos silenciosamente do que ele. Quanto ao seu criado Passepartout, o mal do mar não tinha nenhum efeito sobre ele. Ocupava uma cabina de frente e comia. Ele também, conciosamente. Era um comilão. É preciso dizer que, decididamente, a viagem, feita em tais condições, não lhe desagradava. Tirava partido dela. Bem nutrido, bem alojado, via países e, ademais, afirmava a si próprio que toda esta fantasia acabaria em Bombaim. No dia seguinte, ao da partida de Suez, 10 de outubro, não foi sem certo prazer que reencontrou sobre a coberta o obsequioso personagem a quem tinha se dirigido ao desembarcar no Egito. Não me engano, disse, abordando-o com o seu mais amável sorriso. Não foi o senhor quem tão generosamente me serviu de guia em Suez? Realmente, respondeu o detetive Fix. Reconheço-o. Sim, fui eu. É o criado daquele inglês extravagante chamado Phileas Fogg. Precisamente, senhor, respondeu Passepartout. Fix, senhor Fix, respondeu Passepartout, encantado em reencontrá-lo a bordo. E para onde vai o senhor? Mas, como você, vou para Bombaim. Ótimo, já fez esta viagem antes? Diversas vezes, respondeu o detetive. Sou um agente da Companhia Peninsular. Então conhece a Índia? Mas sim, respondeu Fix, que não queria adiantar-se muito. E a curiosa, esta Índia, como dizem?
Muito curiosa. Mesquitas, minaretes, templos, faquires, pagodes, tigres, serpentes, bailarinas. Muita coisa curiosa, mística. Espero que tenha tempo para visitar o país, disse o detetive. Espero que sim, Sr. Fix, respondeu Passepartout.